Oi, eu sou a Rayane. Eu sou o Loki. Eu sou a Isabela. Eu sou a Lisa e a gente é do primeiro ano A. Vamos apresentar o trabalho de Geografia sobre transportes ferroviários. O surgimento do transporte ferroviário ele esteve estritamente ligado à Revolução Industrial e foi um dos principais linhas daquela época. O meio de transporte ele surgiu na Europa, mais precisamente na Inglaterra, no século XIX, por meados de 1850. Nas proximidades de Londres, as locomotivas atingiam até 70 km por hora, uma velocidade alta naquele momento histórico. Hoje em dia, o transporte ferroviário é encontrado em todos os continentes do globo. Diante do arsenal tecnológico, o mundo atual, o mesmo também não ficou para trás. Existem trens modernos que atingem uma velocidade de até 250 km por hora. Apesar do mundo estar atravessando por uma revolução tecnológica, científica e informacional, as ferrovias continuam sendo de grande importância no sistema do transporte, em decorrência da capacidade de transportar grandes quantidades de produtos, de pessoas, que sejam algo que não ocorre, por exemplo, nas rodovias. O transporte ferroviário é adequado para o transporte de mercadorias de baixo valor agregado e grandes quantidades, tais como produtos agrícolas derivados de petróleo, minério de ferro, produtos siderúrgicos, fertilizantes, entre outros. Um dos modelos mais importantes e desenvolvidos do mundo e é uma modalidade terrestre, na qual o deslocamento é feito com trens sobre trilhos. Algumas de suas vantagens são capacidade para grandes cargas, pequena poluição atmosférica, ausência de congestionamento e o nível de acidente é muito pequeno e é adequado para longas distâncias. E também ele tem baixo custo de infraestrutura. E uma de suas desvantagens são o alto custo na implantação, é pouco flexível e a dificuldade com relevo. Além disso, o tempo de viagem é muito demorado. Existem vários tipos de vagões de carga, como por exemplo os vagões graneleiros que levam grãos, os vagões de carga fechados que levam mercadorias e caixas, os vagões de carga abertos que levam minérios, os vagões de carga tanque que levam líquidos e os vagões de carga cegonha ou cegonheiros que levam automóveis. A função do transporte ferroviário no Brasil é transportar passageiros, escoar e conduzir mercadorias, facilitando assim a distribuição de matérias-primas e produtos e dinamizando, na verdade, a infraestrutura em determinado lugar. Desde o seu surgimento é um importante elemento estratégico para a economia. O transporte ferroviário no Brasil possui uma rede de 30.129 quilômetros de extensão, sendo que 1.121 quilômetros de extensão são eletrificados, que são espalhados por 22 estados mais o Distrito Federal. O país possui ligações ferroviárias com Uruguai, Bolívia e Argentina e chegou a possuir 34.207 quilômetros de extensão, mas devido a crises econômicas e a falta de investimento, tanto da iniciativa privada quanto do poder público, fizeram com que parte dessa rede fosse erradificada e destruída. Importância para o comércio internacional do meio de transporte ferroviário. Bom, a qualidade de vida está associada à qualidade de mobilidade. E as ferrovias desempenham uma função primordial nesse contexto, pois trazem muitos benefícios para as comunidades por onde passam e para o país como um todo. O incremento no comércio internacional ocorreu em razão de dois fatores: a dispersão das empresas multinacionais e a evolução dos meios de transporte, tanto rodoviário, ferroviário, hidroviário, aeroviário e principalmente marítimo também. Ambos favorecem maior mobilidade da matéria-prima e de produtos. Exemplo, bens de consumo, gêneros agrícolas, recursos minerais, entre outros, em todo o mundo. Alguns benefícios das ferrovias são cerca de 80 mil pessoas trabalham em ferrovias e tem muita gente com essa intenção de trabalhar no setor. Não é à toa que quando as vagas são abertas, chega a 6 mil pessoas procurarem para ser condutor de máquinas. Elas acabam se tornando também patrimônio histórico, pois a ferrovia está geralmente associada em um determinado ciclo econômico. Com isso, ela se torna parte da história local e também das lembranças de moradores. Por isso, não é incomum que objetos de vagões e histórias das ferrovias fazem parte das exposições de museus, principalmente no interior. Alguma delas, a ferrovia se tornou inclusive um patrimônio histórico. Ferrovias transportam cargas que, em sua maioria,
são matéria-prima para aparatos básicos da sobrevivência humana. Para isso, elas têm forte participação tanto na economia nacional quanto mundial, consequentemente tornando o mercado brasileiro mais competitivo. O transporte ferroviário tem baixo custo de frete e de manutenção, inexistência de pedágios, menor índice de roubos e acidentes, além de transportar grandes quantidades a longa distância. As ferrovias têm pouco gasto de energia e poluem menos o ambiente. As ferrovias não correm risco de congestionamento, que podem causar cerca de 156 bilhões de reais no ano todo no país, segundo dados da Faculdade de Economia da USP. Em relação aos impactos ambientais associados com o meio de transporte ferroviário, a construção de ferrovias pode ocasionar desmatamento, alterações no uso do solo, mudanças no comportamento de animais, risco de perda no patrimônio arqueológico e interferências com as cavernas. É perceptível os danos que o transporte ferroviário causa ao meio ambiente. Por conta de se estabelecerem em áreas florestais, habitats de animais silvestres, micro-organismos vivos e em reservas indígenas. As construções ferroviárias, elas normalmente são localizadas em locais bem afastados do meio urbano. E por conta disso, o barulho dos trens acabam alterando o comportamento dos animais silvestres. De uma forma geral, os impactos ambientais são causados muito à poluição, no ar, sonora e visual. E outra curiosidade é que o transporte ferroviário é um dos transportes que menos causam danos ao meio ambiente. E esse foi o nosso trabalho.